Depois de a gente ter falado aí da devoção à Nossa Senhora, nossa Mãe Maior, vamos falar dos santos da Santa Igreja Católica, do dia 6 de março a 12 de março. Começamos então por segunda-feira, que foi dia de Santa Rosa de Viterbo, dia 6 de março. Ela que nasceu em 1234, na antevigília da festa de São Nicolau, noite em que morreu Frederico II. Ela teve uma visão que determinou seu ingresso na Ordem Terceira de São Francisco. Apareceu-lhe Nossa Senhora, Nossa Senhora, né? Que a convidou a procurar a Senhora Zita, superior ao local da Ordem Terceira, para dar-lhe o hábito e acompanhá-la em visita a 3 igrejas, como sinal de consagração a Deus. Aquele dia marcou o início das suas exortações aos concidadãos, concitando-os à penitência e fidelidade a Cristo e à sua Igreja, cuja unidade era ameaçada pelas heresias dos patarinos e dos cátaros e pelas rixas que haviam na cidade. Em vão, tentou entrar na ordem fundada por Santa Clara de Assis. Nada se sabe a respeito da morte dela, a não ser que tinha 18 anos quando morreu. Seu corpo ficou 18 meses exposto, sem caixão, na igreja de Santa Maria del Poggio. Após ter sido enterrado, seu corpo continuou intacto por vários séculos. Além disso, saiu ileso de um incêndio que queimou até o caixão. Não obstante todos os milagres e a popularidade de Santa Rosa de Viterbo, ela nunca foi oficialmente canonizada pela Igreja. É uma santa que, na verdade, não é oficial da Igreja. Na terça-feira, dia 7 de março, dia das Santas Perpétua e Felicidade, ambas mártires. Uma nobre e uma escrava. O que sabemos sobre as origens das duas é pouco, porém digno de muita nota. Perpétua era nobre da cidade de Cartago, no norte da África. Felicidade era escrava de Perpétua, também de Cartago. As duas tinham por volta de 20 anos e eram cristãs numa região dominada pelo Império Romano em tempos de perseguição contra os católicos. Perpétua era rica, de família tradicional e nobre. Seu pai era pagão. Quando da prisão, ela tinha apenas 22 anos e era mãe de um bebê recém-nascido. Felicidade, sua escrava, estava com 8 meses de gravidez. As duas foram presas no ano de 203 por ordem do imperador romano Severo, pelo simples fato de serem católicas. Severo, cujas origens familiares também estavam na África, tinha emitido um decreto de pena de morte aos católicos. As duas sofreram as atrocidades da prisão, unidas pela fé em oração, dando força uma à outra. Preferiram a morte a negar o Senhor de suas vidas, Jesus Cristo. Temendo a pena de morte, Felicidade pedia diariamente a Deus que seu filho nascesse antes que ela fosse executada. Assim aconteceu. Embora tivesse um parto muito sofrido, seu filho nasceu livre. O filho de Santa Felicidade nasceu apenas 2 dias antes de seu martírio na arena. Escrava e senhora, unidas pela fé, morreram juntas na arena. Na quarta-feira, dia 8 de março, dia de São João de Deus. João Cidade Duarte era seu nome de batismo. Ele nasceu em 8 de março de 1495, em Montemor, o Novo, Portugal. Seu pai vivia de vender frutas na rua. Da sua infância, sabe-se apenas que aos 8 anos fugiu e foi levado por um viajante que tinha se hospedado na sua casa. 20 dias após seu sumiço, sua mãe morreu de tristeza. Seu pai foi para um convento de franciscanos, que o receberam lá. E lá ele encerrou seus dias. João de Deus alistou-se soldado do rei Carlos V. Como soldado, lutou na Batalha de Paiva, contra o rei Francisco I e seu exército. Vencedor, abandonou o exército e ganhou o mundo. Em Granada, no ano de 1538, João de Deus ouviu um sermão inflamado pregado pelo futuro São João d'Ávila. O sermão tocou-o de tal maneira que ele saiu da igreja aos gritos de misericórdia, Senhor, misericórdia. O povo, sem compreender o que acontecia, ria dele ou estranhava. Mas ele não deu importância a isso. Distribuiu os bens que tinha acumulado aos pobres e iniciou uma vida de penitências rigorosas. São João de Deus faleceu no mesmo dia de seu nascimento, em 8 de março. Era o ano de 1550. Ele tinha apenas 55 anos de idade. Sua canonização foi celebrada pelo Papa Leão XIII. Na ocasião, Leão XIII proclamou-o padroeiro dos hospitais,
padroeiro dos doentes e padroeiro de todos os que trabalham para a obtenção da cura dos doentes. Na quinta-feira, dia 9 de março, dia de Santa Francisca Romana. Seu nome de batismo era Francisca Bussa de Buches de Leone, nascida em 1384 numa família nobre e cristã de Roma. Após a morte de seu marido Lourenço, Santa Francisca intensificou seu trabalho junto aos pobres. A essa altura, 5 de seus filhos e filhas já haviam falecido. Quando o último filho sobrevivente se casou, ela entregou o governo da casa à sua nora. Esta nora convertera-se à fé cristã por causa de Santa Francisca. Em seguida, Santa Francisca e suas companheiras viúvas de Roma fundaram a Ordem das Irmãs Oblatas Olivetanas de Santa Maria Nova. Em 1433, 10 oblatas da nova ordem receberam o hábito religioso e começaram a viver em comunidade. Daí a poucos meses, o Papa Eugênio IV instituiu a congregação, dando-lhe o nome de Congregação das Oblatas da Santíssima Virgem. Mais tarde, após a morte de Santa Francisca, esse nome foi mudado para a Congregação das Oblatas de Santa Francisca Romana. A congregação continuou bravamente a obra começada por Santa Francisca. Ela faleceu em 9 de março de 1440, aos 56 anos de idade. Seus funerais precisaram ser estendidos por 3 dias para que toda a cidade de Roma pudesse se despedir dela. Ela foi canonizada em 1608 e recebeu o título de Santa Mística da Igreja. Na sexta-feira, dia 10 de março, dia de São Simplício. Simplício nasceu em Tivoli, Itália. Sabe-se que seu pai era chamado Castino. Não se sabe mais nada sobre sua infância, adolescência ou mesmo a juventude. Os dados que existem sobre ele são referentes ao pontificado que ele exerceu na igreja. E diga-se, ele comandou a barca da igreja numa época muito difícil historicamente, no tempo da queda do poderoso Império Romano do Ocidente. E mesmo num tempo tão difícil, tempestuoso, Simplício teve um longo pontificado de 15 anos, entre 468 e 483. São Simplício faleceu amado e respeitado pelo povo e até mesmo pelos reis hereges. Era o dia 10 de março de 483. Suas relíquias passaram a ser veneradas em Tivoli, sua cidade natal. E ontem, dia 11 de março, sábado, dia de São Sofrônio, o bispo de Jerusalém. Nascido em Damasco, Sofrônio dedicava-se tão intensamente aos estudos que por pouco não perdeu a visão. Aprofundou-se de tal modo na filosofia grega que recebeu o sobrenome de O Sofista. Com seu amigo, o célebre ermitão João Mosco, viajou pela Síria, Ásia Menor e Egito, onde recebeu as vestes monásticas no ano de 580. Tomando posse da sede de Jerusalém, convocou um sínodo dos bispos do patriarcado para condenar a heresia monotelista e escreveu uma carta sinodal na que expunha e defendia a doutrina ortodoxa. Esta carta foi posteriormente ratificada pelo Sexto Concílio Ecumênico, chegando às mãos do Papa Honório e do Patriarca Sérgio de Constantinopla. Sofreu as perseguições muçulmanas e morreu em Alexandria depois de fugir de Jerusalém, sitiada pelos muçulmanos. E hoje é domingo, né? Dia 12 de março, dia de Santo Inocêncio I, um grande papa. Eleito pontífice em 401, Santo Inocêncio I de Albano Laziale governou a igreja por 16 anos, em período histórico muito difícil para os destinos do Império Romano do Ocidente e particularmente para Roma, que a 24 de agosto de 410 foi conquistada e saqueada pelos godos de Alarico. A solicitude para com todas as igrejas é demonstrada por grande número de cartas escritas por Inocêncio I, 36 das quais constituem o primeiro núcleo das coleções canônicas, ou cartas encíclicas, que fazem parte do magistério ordinário dos pontífices. Inocêncio I estabeleceu um ponto muito importante na disciplina eclesiástica, isto é, a uniformidade que as várias igrejas devem ter com a doutrina e as tradições da Igreja de Roma. Morreu em Roma no ano de 417 a 12 de março. Textos do site católico Terra Santa e Coisas dos Santos, também
da liturgia diária, né, da nossa Igreja Católica, que a gente tirou esses textos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja, história de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Vamos ouvir agora a música do Salmo da liturgia de hoje. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor, pois a gente já apresenta o Evangelho da liturgia de hoje.